gente! Bem-vindos aqui novamente no Consciência Viva. Hoje nós vamos falar sobre terapia capilar e menopausa. Temos convidados especiais, Fabrício e a Charla. Eles são donos do Vesário e Beleza Integrativa. Muito prazer, Fabrício, tudo bem? Tudo bem. Muito prazer, Charla. Tudo certo. Sejam bem-vindos. Vamos Obrigada. bater um Gratidão. papo muito legal hoje, porque nós precisamos entender sobre a nossa saúde. A Charla passou por uma menopausa. Como foi isso, né? A gente trouxe aqui as percepções. Como que você percebeu? Que momento você entrou nessa fase diferente do seu corpo? Então, as coisas vão acontecendo, né? A gente não vai nem se percebendo, mas chega um momento que você precisa olhar mais, né? Porque você precisa seguir a vida normal, cuidar dos teus compromissos, que são muitos, né? Uhum. E você precisa estar bem. E de repente você vê que você já não é mais a mesma, né? Então você começa a perceber que você precisa de ajuda. Uhum. E essa percepção, o que aconteceu no teu corpo? A primeira coisa assim que você disse, meu Deus, o que é isso? Primeiro foi o calorão, né? Uhum. Existe. Ele existe e é desesperador. Eu sempre, como a gente lida com bastante mulheres, a gente conversa sempre sobre isso e eu pensei, comigo não vai acontecer. Comigo não pode acontecer, né? Uhum. Mas de repente aconteceu. E aí eu já estava, né, já pensando o que se acontecesse, o que eu tinha que fazer. Que eu não queria ir para coisas muito que viesse, né, ajudar em alguma parte e outros prejudicarem. Então, eu parti para o natural. Né? Uhum. Eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu fui pro natural porque mesmo no momento não acreditava muito, né? Porque como são as mudanças muito fortes, o que coisas naturais vai te ajudar. Vai me ajudar. Fabrício, trabalhando junto com a Charla, né? Essa alteração do calorão mudou o comportamento dela? Você percebeu alguma coisa? Sim, é todo um processo que ele vai gradativamente chegando e a percepção, né, de quando realmente chegou a menopausa é quando vem os fogachos. Mas antes dos fogachos a gente percebe algumas mudanças. E principalmente a baixa de energia, muita enxaqueca, indisposição, e aí toda aquela questão, né? É estresse, toda essa situação que a gente passou, né, pela pandemia, então a gente passou por uma transição também do nosso espaço por conta das necessidades, né, que a área da beleza foi muito afetada na pandemia. Então, uma série de fatores e a gente vai achando que é normal, né? Mas o normal é a gente estar bem, né? Ter energia e principalmente bem consigo mesmo, né? Aquela questão da autoestima, do bem-estar, isso fica muito prejudicado na mulher. Uhum. Charla, então percepção você já obteve. Poxa, não, meu corpo não tá legal, eu vou buscar o lado natural. E o que você fez? A primeira coisa, porque essa eu sou obrigada a contar, gente, porque nós tivemos aqui uma guerrinha entre amigos, porque ela não acreditava nos olhos na aromaterapia, que é um dos carros-chefes que o Fabrício então trabalha. Eles trabalham lá nesse espaço. Então, como foi essa questão de ajudar ela, mas ela não acreditava? Como foi para você? Então, quando o Fabrício começou a estudar aromaterapia, ele se encantou, né, com o que ele estava aprendendo
E ele trouxe para mim quando chegou, eu pensei, poxa, um óleo, né? Um óleo. O cheirinho só. Meu Deus. Aí eu falava para ele assim, ai, Fabrício, tô com dor de cabeça. Ai, esse óleo. Ai, Fabrício, agora tem isso. Ai, eu falei para ele, Fabrício, para com isso, você tá ficando fanático? Eu Sim, disse, passei por isso. tu tá ficando fanático? O que esse óleo agora, né? Tudo acaba em óleo no Fabrício. Até que eu tive a primeira experiência que eu tive, que eu também, o óleo não é só para menopausa, não é, né? Tem vários óleos e olha, é completo. Uhum. É completo. Aí eu também sofria com rinite. Aham. E aí eu tava ali já uns 3 dias sofrendo com a rinite, tomando corticoide e não tava resolvendo. Daí ele veio, usa esse óleo. Eu pensei, não vou usar nada, porque já tô usando o corticoide aqui, não. Aí no outro dia ruim ainda. E ele, tu usou o óleo que eu falei? Não usei, Fabrício. Mas então usa, por que tu não usa? Aí eu deixei pra lá. Daí no terceiro dia eu já tava Exausta. porque, pensei, vou usar esse óleo. Aí peguei e usei exageradamente. Era para usar uma gotinha, eu fui lá e já enchi o travesseiro, assim, enchi. Pensei, vai resolver, porque daí eu já estava irritada com aquilo. Aí, porque eu usei demais, aí você deu um refrescor, eu acabei dormindo. Aham. E é pingando no travesseiro. Tem várias técnicas. tem várias Esse que você usou. Isso. Uhum. Aí eu usei desse jeito, né? Tá, com raiva mesmo, vai com raiva mesmo, hein, Então, gente? a minha indicação foi uma gota do hortelã-pimenta, né? Aham. Que ele é muito refrescante. E ela nem contou quantas gotas, Sim. simplesmente, vou ver o que vai dar, né? Pensando que não era nada, né? Aham. Aí eu acabei dormindo. E no outro dia eu levantei, não tinha nada mais. Tava super bem. Aham. Pensei, opa, o que é isso, né? Agora mexeu comigo. E agora dizer pra ele que funcionou. Então, é outro detalhe, né? Aí aonde que eu passei a dar crédito para porque ele falava sobre os olhos. Aham. E ali a gente foi tendo várias experiências depois disso, né? Agora ele fala assim, esse, pronto. Não questiona mais. Não Não questiona, mas precisou passar experiência. por essa barreira, né, gente? Porque é isso que acontece com a gente. A gente tem as barreiras do não conhecimento. E o fulano fala que aquilo é bom, mas eu não sei, eu não vou experimentar porque vai que aquilo ali não é pra mim, né? Mas o natural, ele é um consolo, né? Ele tira o alívio muito rápido, né? Ele tira a dor muito rápido e traz esse alívio muito satisfatório. Tu vê que menos de 8 horas, né? Porque 8 horas de sono, digamos assim, ele já fez efeito bem forte para você, né? E tá, aí começou pela rinite e aí tu falou, pronto, então isso vai me ajudar na menopausa. Daí depois veio, né, esse sintoma da menopausa que eu não tava imaginando que ia acontecer comigo. Aham. Aí o óleo já estava ali. Uhum. E só que eu ainda não acreditava, tipo assim, não tinha esse conhecimento, porque eu não queria estudar, né? E ele dizia, ele tava vai! estudando. Como ele estuda muito, então eu fico esperando. A resposta pronta, sabe, Jana? Aham. E aí, então, quando começou o sintoma da menopausa, que também, como ele falou, não é só um, né? Só que o que mais me judiou no momento, que eu senti que era forte, foi os calorões, né? Uhum. Porque os outros sintomas, eu já estava quase que achando que era normal, desculpa de estresse, muito trabalho e coisa. Aí, assim, agora lembrando, né? Começo a lembrar. O meu sono, né? Eu não conseguia ter um sono reparador. Então, várias coisas que acontecem com
fase que a gente começa a sentir, né? E aí, com isso tudo, também eu precisei ter várias mudanças. Não é só uma única coisa. O óleo é tudo de bom. Todos os conhecimentos que o Fabrício tem, que me ajudou, é muito bom. Mas assim, eu precisei mudar muita coisa que só no momento que você começa a viver, você começa, não, eu tenho que tomar uma atitude aqui, eu tenho que mudar esse hábito aqui. Então, vários. É tomar água, né? Que é uma coisa que a gente, quando tá tudo bem, você deixa passar. Alimentação, atividade física. E ele está aqui para falar, porque assim, nessa parte eu fui bem bonitinha. Bem disciplinada. É que não porque, teve opção. Sim, porque a gente quer ficar bem, né? E para você cuidar de pessoas, que é o nosso trabalho, é cuidar das pessoas, né? Então você não pode deixar de cuidar primeiro você, né? Então eu sempre pensei, para mim fazer isso eu tenho que estar bem. E para você estar bem, você tem que fazer tudo isso. E aí, então, várias coisas, mas também, assim, depois que você se conscientiza que você precisa fazer, é tranquilo. Pois é natural, é natural. Hoje eu posso dizer que é natural. A minha vida, né, cuidar dessas coisas na alimentação e suplementação, que depois vem tudo, né? Então, várias coisas, mas assim, não é difícil depois que você entende o quanto que aquilo te ajuda e te faz bem. Sim, é a questão, né, gente, da consciência, né? A gente, o corpo, ele faz um alerta. Opa, isso aqui não tá caminhando bem. Então, ele fez um alerta, você vai perceber e ir atrás da solução, né? E, Charla, uma coisa assim que me chama a atenção a gente muda o comportamento, vai para irritabilidade, porque tu não tá dormindo bem, já começa a se irritar, né? Não, tudo muda. E em casa, com a família, como eles conseguiram perceber essa mãe, essa esposa diferente? Na verdade, eu mesmo já sabia, né? Eu comecei a ver que não era mais eu. E daí eu comecei a falar, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E eu acho que é isso, né? E aí, só que ao mesmo tempo eu pensei, mas ninguém tem culpa disso, né? E eu também não vou conviver com isso. Então vou buscar a solução. Se tem, aonde tem, como fazer. Foi isso que eu pensei. Eu não quero, porque às vezes a gente não pode também achar que é natural tu entrar na menopausa e ficar sentindo essas coisas e os outros entender que você é assim e não fazer nada, né? Então eu sempre priorizei a minha pessoa. Eu tenho que estar bem. E a questão de disciplina que o Fabrício falou, eu preciso mudar alguns hábitos. Você colocou a galera toda para usar esses novos hábitos? Sim. Porque aí assim, como eu comecei a fazer e aí eu vi o resultado, e a partir desse momento pensei, é muito melhor abrir mão, né, desses maus hábitos do que ficar sofrendo. Com certeza. Aí uma das coisas, né, que lá em casa todos eram viciados em Coca-Cola, né? E eu descobri o quanto que ela não gosta da gente, né? Não, na verdade, a gente gostava dela, né? Mas ela... Aí, então, eu comecei... Não, isso não faz parte mais da minha vida. Então, eu comecei a passar para eles também. Só que eles não estavam sofrendo como eu, então eles achavam que ainda podia, né? E aí eu falava, não vamos mais comprar. Mas aí, como tava viciado, teve um dia que tava lá, um litrão de Coca. Eu disse, eu me entristeci muito quando olhei para aquilo. Pensei, como isso está fazendo muito mal. Aí eu falei, tá, eu tenho direito então de tomar um copo dessa Coca. Claro que sim, então tá. Eu enchi um copo bem grande
Imagina a cena. Fui lá e joguei na pia. No ralo Tudo no da ralo pia. da pia. Eu dei um choque em todos que chegaram a ficar. Ela enlouqueceu. Eles acharam. Ela tá doida agora, né? Mas, na verdade, naquela hora ali, eu senti tanta revolta com aquilo, né? Que eu tava batalhando tanto, né? E eles pareciam que estavam brincando comigo, né? Mas hoje em dia valeu a pena, porque assim, é um processo, né? Claro. Então eu estava trabalhando nos meus hábitos, né? Maus hábitos, então comecei a passar e entendi que não era de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra. Mas hoje também isso lá em casa tá bem resolvido. Não tem mais. Não existe Alguém mais tem que ficar doidinho pra coisa começar a funcionar. Mas é muito legal, né, gente? Porque exatamente isso que é família, né? Um Exatamente. ajudar o outro, um querer o bem do outro, né? Porque na semana passada nós tivemos aqui um doutor que ele falou sobre a questão alimentar, né? E eu fui no consultório dele e ele mostrou o que é uma gotinha de refrigerante dentro do nosso organismo, né? É muito ruim. Então, assim, através de bons hábitos que a gente vai ter a saúde. Não tem como, não tem outro Não. caminho, né? Exatamente. Deixa eu perguntar um pouquinho sobre as técnicas que você usou. Não foi só o olhinho, né? A gente trabalhou também com auriculoterapia, isso? Isso. E aí também vem uma resistência. Com certeza. Tudo que é novo, ela precisa experimentar para depois validar. Aham. E é muita gente assim, sabia? Muitas pessoas são assim. Às vezes é mais fácil ir naquela ondinha da internet. Ai, vamos usar uma canetinha para emagrecer, vamos não sei o quê, do que a gente ir realmente na raiz do problema. Que é o quê? Eu preciso mudar os meus hábitos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não adianta, né, gente? Esse é o caminho. E é o caminho mais resistente, infelizmente. Mas, graças a Deus que a gente tem pessoas incríveis que fazem a gente atravessar barreiras, né? Isso mesmo. E como foi entender a aurículo? Foi outra situação, né? Que aí uma coisa foi levando a outra nos estudos dele, né? Aí ele teve esse conhecimento também, começou a estudar. E aí tava lá eu com uma dor nas costas, né? Mas eu não queria falar pra ele, porque se eu falava pra ele, ele já começa, né? Faz isso, faz aquilo. Eu Faz já aquilo. trago a solução, né? Aí eu tava lá, não falava nada. Aí ele, vamos fazer tua aurícula hoje, senta aí. Aí ele começava a fazer, já descobria, né? Daí ele dizia, ó, aqui é a coluna. Eu já senti. Onde é a coluna? O que isso tem a ver, né? Aí eu já pensei, meu, mas isso realmente funciona, né? Legal. Eu não falei nada, aí como é que ele... Hoje, já quando, né, é outra situação, né? Quando ele começa a fazer, eu já falo, ó, aqui, tá doendo aqui, tudo. Ela já Porque- traz, já validou, então ela já... Eu tô Aceita, né? assim. Sim, porque assim, é outra coisa que é natural, né? É natural. E mais trabalha os pontos ali onde que funciona e hoje que eu não gosto muito não gosto nada de tomar medicamento assim, só quando realmente tem necessidade, né? Senão eu vou buscar sempre a solução no natural, que é essas coisas que sem As tá usando. terapias, E essas né? terapias. E aí funcionou. Outra coisa que funcionou. Então agora, Fabrício falou, tá falado, né? Fabrício, e como começou esse teu lado, essa percepção pro lado da saúde trabalhando com cabelo? Então, eu fiz a especialização de terapia capilar e quando eu fui para o Rio de Janeiro para fazer essa especialização lá na clínica, eu achava que seria mais uma especialização, né? Como já fiz tantas de corte, de mechas, de tendências, e de repente eu me deparei com o terreno biológico que sustenta os cabelos. Aham. E para, né, os cabelos
estarem saudáveis e principalmente a questão da saúde do couro cabeludo, ou questões, né, de melhorar a densidade ou quantidade de cabelo, precisa principalmente cuidar do que você se alimenta e de todo o contexto. E aí eu fiquei, porque para mim eu preciso ter o entendimento total das coisas. Eu não consigo só dar uma pincelada nas coisas. Então é o meu perfil ter toda essa busca. E aí me especializei a fundo na terapia capilar. E aí veio a questão de eu preciso de algo mais, que uma biomedicina, por exemplo. Eu teria a opção de farmácia, análises clínicas ou biomedicina. E aí fiquei resistindo ainda 2 anos, porque nessa altura da vida, com quase 40 anos, ir para a faculdade é um desafio, né? Sim. E todo o empenho que né? São 4 anos de dedicação da tua vida, né? E todo também a questão financeira, né? Muda toda. Quando eu falei para ela, foi outra guerrinha, né? E aí, quem é que vai trabalhar no salão? Você vai para a faculdade, né? E aí tivemos que ir se adaptando, né? E graças a Deus a nossa clientela, a gente diz que praticamente 99% da nossa clientela se tornam nossos amigos. A gente tem muitos clientes de 15, de 20 até 30 anos, que são nossos clientes, porque nós temos essa característica, né, de sermos muito verdadeiros e sinceros com o nosso trabalho. Então a gente valida, experimenta e repassa. E assim foi, a gente mudou o nosso horário de trabalho, comecei a atender mais cedo, às vezes 6:30 da manhã, às vezes 7 horas, e assim a gente foi, e agora esse ano consigo concluir a biomedicina. E ali trouxe abriu ainda mais a nossa visão dentro da área da saúde, e o quanto é importante fazer essa junção, né? Total. Eu digo que nenhum extremo ele é um ponto seguro para você estar. A gente sempre vai ter que buscar o equilíbrio. Sim. Então, e o equilíbrio ele se dá dessa forma. Então, existe o contexto de que as coisas naturais integrativas, elas vão trabalhar principalmente na questão de prevenção, e trazendo todo aquele aporte de bem-estar, cuidando, né, da nossa parte energética, da nossa parte que nós vibramos uma energia, né? Nós somos muito além de carne e osso, né, Jana? Com certeza. Você também, como uma terapeuta integrativa, Sim. tem muitas vivências nisso, né? Com certeza. Tudo é relacionado à terra, né? A gente precisa, quanto mais estiver perto da natureza, mais comer alimentos da terra, né? Tudo vai ajudando o nosso corpo a reagir de forma positiva, né? Exatamente. Tem mais força, né? A gente chama isso, Jana, dentro, né, do contexto científico, de nosso biocombustível. Né? Onde, por exemplo, quando você está no meio de uma mata, o nível de oxigenação ele é muito alto. E, então isso melhora todo, né, o aporte de oxigênio do nosso cérebro. E pode perceber que a primeira técnica, quando você está num estado, né, de nervosismo, respira. Por que respira? Porque aí você leva a oxigenação, o cérebro consegue raciocinar, porque quando existe a questão, né, do nervoso, é disparado todo uma reação principalmente de adrenalina, e ativa o sistema luta ou fuga, que faz parte, né, da nossa defesa, e aí a respiração fica ofegante, o coração acelerado, não chega ao nível de oxigenação ideal para o teu raciocínio ser completo. Então,
a partir desse momento que melhora a oxigenação, vai melhorar todo o funcionamento neurológico, e melhorando o neurológico, melhora todo o restante do corpo, né? Sim. Engraçado que você participou 100% dessa vivência da Charla da menopausa, né? E com teus estudos, né, dos óleos essenciais, da terapia que você vem buscando, autoconhecimento também, você conseguiu auxiliar ela. Por onde começou a tua percepção? Que pontos que você via necessário já de imediato começar a tratar ela? Então, como citei antes, essa questão, né, como se fosse uma depressão. E aquela, né, desmotivação e uma baixa de energia. Não, porque o que acontece, né, nessa fase que a mulher entra, porque são algumas fases, né? Começa com o climatério, onde não chega a ter o fogacho, mas vai tendo uma baixa da produção dos hormônios, porque até então o corpo ele produzia esses hormônios no nível ideal, né? Que tudo começa aqui na nossa glândula da hipófise, aí tireoide, e aí a questão, né, da mulher nos ovários, essa produção hormonal. Então começa esse eixo ficar com uma baixa, ele não consegue mais produzir a quantidade necessária. E aí vem essa primeira reação, a baixa de energia, né? Até quer, mas o corpo não consegue ter força. Muita sonolência, indisposição. Então esse foi o primeiro contexto. E o que fazer? Então, primeiramente... Para que lado você foi? A tua percepção para auxiliar ela. Então, assim, vou fazer o quê? Primeira coisa, gente, prestem atenção, porque ele é especialista nos olhinhos que a Charla dizia que era doideira de funcionar e dar resultados. Lembrando que, gente, tudo é um contexto e um processo. Não existe mágica. Plim, 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 plim. Ai, agora eu tô com a menopausa, amanhã depois eu acordei e tô com 18 anos. Não. Não é assim, né? Mas qual foi a primeira coisa que você colocou em prática? Então, a gente veio evoluindo nesse processo todo, né? Lá no início não teve essa percepção. Então foi buscado ajuda dentro, né, da medicina, feito toda a questão de exames, e aí não se percebeu nada visível. E aí, onde também não se tinha muito essa busca pelo especialista certo para cuidar desse contexto. Olha, né? Só que interessante. Porque dentro dos exames de check-up, não se vai tão a fundo dentro da questão hormonal. Né? E a gente, fazendo a junção, né, dessas medicinas, a gente tem um tripé, Jana, que é fundamental, que é a parte da escala vitamínica, a escala de minerais e a escala hormonal. Então, eles trabalham junto. Se eu tô ok com as vitaminas, mas não tô ok com os hormônios, vai dar problema. Se eu tô ok com os hormônios, mas não tô ok com os minerais, também vai dar problema. Porque essas três bases fazem com que todo o nosso corpo funcione bem. E a gente vive, né, toda essa questão da globalização, né, toda essa facilidade do fast food, da alimentação pronta, né, industrializada, e é tão gostoso, né? Por exemplo, né, você colocar lá uma lasanha para esquentar e aí tá ali prontinho, saboroso. Tá, mas o que tá ali dentro de né, dessa lasanha, por exemplo, e tem várias outras coisas. Então, essa é uma percepção muito importante, porque nosso corpo é como um carro.
Então, dependendo da qualidade do combustível que você colocar no carro, se for um combustível adulterado, você já percebe na hora de dar o arranque que alguma coisa errada tem. Então, é muito importante esse cuidado. E, como você bem mencionou, a natureza, ela existe por um propósito. Ela é a nossa primeira casa, ela é o nosso biocombustível. Então, a gente procurar ter esse cuidado com uma alimentação mais saudável é muito importante. Não existe você viver numa bolha, né? Agora, o que é importante o dia a dia, né? Todo esse cuidado. E, por exemplo, falando da aromaterapia, existe todo um gráfico do que acontece, né, a partir do momento que você inala um óleo essencial. Porque numa gota de óleo essencial, Jana, equivale a aproximadamente 28 xícaras de chá. Por isso, a importância Uau! de uma gota. Concentrado. Então, no primeiro dia, ela usou 500 xícaras de Então, chá. né, foi quase uma overdose. Né? Que não é o indicado, né? É. A rebeldia. É bom sinalizar, né? É a rebeldia que fez isso. E aí, o que acontece? Nós temos, né, no nosso olfato, a nossa parte dos cílios neuroolfatórios, que eles se comunicam com o nosso sistema límbico em 22 segundos, Jana. Uau! Por isso que é muito rápido. Em 2 minutos, ele vai para a parte do sistema nervoso central. E em 20 minutos, em todas as células do nosso corpo. Então, por isso que ele consegue alcançar, né, todo esse funcionamento do corpo. E aí a gente tem, se tratando, né, das questões da menopausa, óleos essenciais que são hormone-likes, por exemplo, o gerânio é um hormone-like, óleos que são estrogen-like, por exemplo, o anis estrelado, o cipreste, a sálvia esclareia, que foi uma das indicações que ela conseguiu amenizar os fogachos, e temos óleos essenciais que também trabalham no contexto do bem-estar, né? Por exemplo, a menta brasileira, que ele é um óleo super seguro que até crianças podem estar usando, porque a gente tem todo esse cuidado, né? De ver, porque o óleo essencial ele é algo natural, mas ele tem uma composição que a gente chama fitoquímica farmacológica. Então, é muito importante que, já deve ter ouvido esse bordão, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, é muito importante esse cuidado. E, dentro da auriculoterapia, olha como o nosso corpo ele fala. A nossa orelha é como se fosse um embrião. Aqui, né, de cabeça virada para baixo. Incrível, né? Verdade. E também, ela também tem o mesmo formato dos nossos rins, que é visto pela medicina tradicional chinesa como a nossa carga ancestral genética e toda a nossa base. E aí o que acontece? Foi feito todo um mapeamento, né, ao longo da evolução, que a gente ficaria aqui o programa todo falando da evolução da auriculoterapia, né? Aonde nós temos vários pontos do nosso corpo na nossa orelha, né? E aí a gente vem, dependendo do contexto, né? A gente faz toda uma avaliação e aí a gente trabalha com a esfera de cristal ou o grão de mostarda. Então, dependendo da situação, se a pessoa está com uma energia, um excesso de energia ativa, então eu preciso trabalhar com algo mais neutro, que é a esfera de cristal. Agora, se ela está com uma baixa de energia, então eu trabalho com o grão de mostarda, que é uma energia viva. Então ele tem uma energia mais quente, que a gente chama. E dentro desse contexto, vai se fazendo os estímulos, né? De 4 a 5 vezes ao dia, principalmente antes de dormir. E porque antes de dormir tudo é muito especial,
Porque o nosso corpo entra num processo chamado homeostase, que é toda a renovação celular, literalmente feita uma faxina enquanto a gente dorme. E essa auriculoterapia é mais ou menos, tem a ver com acupuntura? Segue o mesmo raciocínio. Aham, O mesmo interessante. raciocínio, tanto que existe também, né, na auriculoterapia, agulhas especiais para auriculoterapia. Mas que só profissional habilitado pode trabalhar com invasivo. Que é no caso quando eu me formar biomédico, eu vou poder trabalhar com as agulhas. Aí Então, neste momento, a minha habilitação me permite trabalhar com o não invasivo. Entendi. Mas é a mesma linha de raciocínio. Mesma linha de raciocínio, dentro da questão também dos elementos, né, dos 5 elementos. Toda a medicina tradicional chinesa se baseia dentro desse ciclo, né? E aí, por exemplo, no contexto dela, o elemento primário em desequilíbrio é o elemento água, que pega a questão dos rins. E então, por isso, a dor nas costas, a dor na lombar. Então, você vai percebendo toda essa ligação do corpo. Interessante, né? Que no meu estudo eu trabalho com a terapia linguagem do corpo. Os rins é choro por muito tempo e eu não filtrei algumas emoções. Então eu acredito que essa junção do trabalho de vocês sempre tem, eu digo assim, ninguém caminha sozinho, né? Um precisa alinhar com o outro para que tudo dentro se torne perfeito, que ainda não vai ser nessa vida que a gente vai ter, né? A perfeição. Mas ajuda muito, né? Nossa saúde, nosso corpo físico e também emocional, né? Então, Exatamente. Tudo é uma junção. E depois de curar essa menopausa, essa doideira desse calorão, como foi? Na verdade, a gente precisa continuar, né? Não é uma, né? A gente descobriu o que funciona, né? E agora é só cuidar e... Então, tendo a melhora, para mim foi incrível, né? Porque assim, quando eu comecei a me sentir bem, é como se eu voltasse... Ativa? Eu até comentei com o Fabrício, eu tava, assim, como as coisas começam lento, você não vai se percebendo, tu tem tanta coisa para dar conta, que você começa até a achar que aquilo tudo é natural. Você, né, tá hoje assim, sem energia. Quando eu passei a ter isso de volta, é como se eu voltasse pra vida. E hoje, o que eu posso dizer? Que nós não precisamos sofrer com menopausa, que tem solução. Né? E que é bom você ter essas experiências. E é como eu falei lá no começo, hoje pra mim é natural. É muita coisa pra fazer no começo, que a gente, né, cria uma coisa, agora vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo. É muita coisa. Como vocês 2 meses falaram. Uma coisa puxa a outra, né? Mas quando você entende que é melhor você ir pro natural e que você tem tudo, então você não precisa mais sofrer, né? Com certeza. E isso é muito legal, porque eu queria entrar um pouquinho, a gente falou bastante da menopausa, é muito legal para o nosso público que está nos assistindo, que muitas vezes a gente sente alguma coisa no corpo físico, digamos assim, aciona, né? Alguma coisa está errado, mas que o nosso lado natural de buscar as terapias integrativas, as terapias também no lado emocional nos ajuda perfeitamente para a gente ter saúde em todas as áreas da nossa vida. O que eu queria entrar um pouquinho, Fabrício, agora é sobre a saúde capilar, né? Como que, exemplo, eu vou fazer bem aquelas perguntas de quem não entende nada. Que à né? vontade.
Eu tô lá com uma coceirinha na minha cabeça, uma irritabilidade, tem umas casquinhas, eu não tô entendendo nada. Eu chego no espaço de vocês e como é esse atendimento? Coloca pra gente o que vocês fazem, de fato, para que as pessoas também busquem esse lado natural integrativo para auxiliar elas, né? Então, como a gente vem falando que o nosso corpo sinaliza, e é principalmente, né, a questão emocional, psicossomática, ela é trazida, sinalizada no couro cabeludo e cabelos. Porque nosso corpo, ele prioriza órgãos vitais. E para que ele mantenha, né, a nossa vida, então cabelo, pele, anexos não é uma prioridade, né, para o nosso corpo. Então deu uma baixa vitamínica, hormonal ou mineral no nosso corpo, já vai aparecer no cabelo e pele, né? Unhas quebradiças e tudo mais. Inclusive ela relatou ainda essa semana como a unha dela se tornou mais forte, que antes ficava quebradiça por conta dessa deficiência, né, vitamínica, hormonal e mineral. E aí a gente vai estar fazendo uma avaliação, Jana, onde tem o dermatoscópico e ali ele tem uma lente de aumento e eu consigo ver com mais profundidade o que é, né, essa feridinha, o que é essa descamação. E aí a gente verifica se é um contexto de, por exemplo, dermatite seborreica ou a psoríase. E dentro, né, por exemplo, da dermatite seborreica, a gente tem uma lista de desencadeadores desse contexto, né? E dentro da psoríase também, como você bem mencionou, existe a linguagem do corpo. E aí a gente vai estar dentro disso fazendo um protocolo dentro dos ativos fitoquímicos que a pessoa precisa, né? A gente trabalha a terapia capilar principalmente com óleos vegetais e óleos essenciais. Mas a gente, além dessa lista, desse protocolo de óleos, a gente verifica ainda com o aurímetro para ver a questão energética. Porque, como eu comentei no início, que eu gosto de ir a fundo, às vezes você tem ali, né, aquela composição fitoquímica que é excelente, mas o teu energético não vai ser excelente. Então, o aurímetro ele vai fazer essa verificação. Se aquele óleo essencial... Você pode rejeitar o óleo? Pode, naquele momento pode. E é para isso que serve o aurímetro. O medidor, né? Isso. É medidor de energia? Isso, ele é um frequencial, né? Ele tem toda uma haste que é sensível à energia. Então, por exemplo, a gente posiciona ele, né, na região do nosso peito, onde é o centro do nosso energético, né? Nosso chakra cardíaco. E aí você aproximou o aurímetro. Se ele encostar, então tá ok, tá positivo. Se ele ficar no meio, tá neutro. E se ele se afastar, nesse momento é que não é indicado para você. Olha que interessante, né? Então, assim, a gente consegue hoje ter uma porcentagem de assertividade muito grande. É um protocolo realmente personalizado. Olha só. E não dentro do que é muito falado de cronograma capilar. E com a biomedicina eu vou conseguir verificar ainda mais a fundo a questão de exames laboratoriais e todo esse contexto aí, mais completo ainda. Até porque, pelo visto, ele é bem alinhado, né, Charla? Ele não perde tempo, não. Não, ele assim, ele gosta muito também dele. Ele também teve suas experiências, né? E foi tendo as experiências dele. Então, como ele acredita mais, né? Vai acreditando e vai
investindo no que ele acredita, ele já vai tendo as experiências dele e daí fica mais fácil para passar para mim, né? Que eu já sou mais difícil, né? Eu digo que ela é o controle de qualidade, sabe? É porque assim, hoje em dia tem muita coisa que você escuta. Muita informação, né? É demais, então assim, você não pode também, né? Sim, aceitar qualquer coisa, né? E outra que a gente, eu percebo assim, não chamando a Charla de um pouco mais de idade, mas a gente percebe que são épocas diferentes, Sim. né? Onde tinha um pouco dessa certa insegurança do novo. Porque nós também já fomos conduzidos a isso, né? Exatamente. Olha, não pega aquilo lá que não é para ti, não faz aquilo, né? Então essa resistência já vem da infância, né? De uma outra criação. Isso que eu queria colocar aqui. Gente, eu anotei aqui uma frase muito importante para o nosso encontro. O processo ele é doloroso, mas o resultado é compensador. Então você que está aí do outro lado da telinha, que sofre de menopausa, procure o Fabrício e a Charla. Eles podem sim trazer uma nova experiência para a sua vida, de resultados maravilhosos, porque como a Charla disse, sofrer não, jamais. Não Tem precisa. resultados, né, encantadores. Hoje vocês atendem bastante mulheres, né? O nosso público, nós trabalhamos unissex, mas é 90% feminino. E aí, dentro desse contexto, a gente tem várias ferramentas, né? A trilha e propósitos, a gente está indo para a nossa 6ª edição, onde a gente literalmente faz uma terapia ao céu aberto, né? E com toda aquela atmosfera propícia, com toda aquela oxigenação da natureza. Então, tudo isso a gente foi experienciando e vendo a importância, porque hoje a vida moderna, dificilmente você faz longas caminhadas para conseguir como antigamente, né? E o nosso corpo, ele tem essa necessidade da atividade física. Sim, e assim, como é o nome do grupo? Trilha e propósitos. Trilha e propósitos. E faz total sentido com tudo que a gente está falando aqui, né? Agora, quantas pessoas não percebem isso no nosso dia a dia? É legal a gente parar até para conversar um pouquinho sobre o natural, o ar, as questões do nosso corpo e os resultados e a busca desse conhecimento, porque a gente precisa ter esse espaço de tempo para nós, né? É indispensável, Jana. A neurociência comprova, e todos os estudos, que se nós ficarmos longe da natureza, as nossas células entram em apoptose, ou seja, morte celular. Então, para você conseguir ter saúde, não existe outro meio do que você estar em contato com a natureza. Só uma pincelada. Hoje se fala muito em poluição eletromagnética, né? A gente está cercado de Wi-Fi, de Alexa, de computador, de celular, e já tem estudos comprovando que isso desregula principalmente a nossa função neuronal. E quando você coloca os pés na terra, sem ser grama, sem ser brita, você faz um aterramento eletromagnético, um equilíbrio eletroestático, que é fundamental para o funcionamento dos nossos neurônios. Interessante que também coisas dos antigos, né? Eu sempre cito a minha avó aqui. Ela foi uma pessoa brilhante, e eu sempre cito ela porque é como eu fui conduzida, né? Antigamente tinha muito isso, né? De você acordar cedo, estudar cedo, dormir cedo, era tudo mais pro natural, né? Conduzia o nosso corpo até responder de forma muito melhor, né? Claro, isso é chamado, Jana, de ciclo circadiano. Aí eu gosto de falar com gente inteligente. São muitas, aqui a minha cabeça está borbulhando e o nosso tempo é limitado, né? Mas o que é o ciclo circadiano? É nosso relógio biológico. Então, assim,
anoiteceu, existe um propósito para anoitecer, que é onde entra todo o processo de homeostase do nosso corpo, onde é recarregada a nossa bateria. Tanto que os estudos científicos comprovam que quando você consegue dormir antes da meia-noite, por exemplo, conseguir ir para a cama às 10 horas. Em vez de você dormir 2 horas de sono das 10 até a meia-noite, você dorme 4. Ele dobra. E isso, se eu não consigo ir dormir antes da meia-noite, eu fico no outro dia, parece que eu estou de ressaca. Ah, sim. E os estudos comprovam que tem reação fisiológica de liberação de moléculas de álcool no nosso sangue chamado de provisão de sono, né? O encurtamento do horário de sono. E o horário também dentro do ciclo circadiano. Engraçado que eu estou atendendo algumas pessoas com insônia, né? E olha só o grau da dificuldade das pessoas, elas acordam de madrugada para usar o celular. Sabe aquela coisa do dormir, cochilar e já... Ai, meu Deus! Sabe? E de ficar 1, 2 horas na madrugada com o telefone na mão. Imagina o que responde o teu cérebro e o teu corpo nessa situação, né? Então, assim, até tu conseguir... Eu digo assim, né, gente? É importante a gente fazer um detox, né? De tudo, de verdade, né? De se conscientizar. Porque depois, para te voltar no teu natural, também é difícil, né? Sim, Jana. Eu chego a ficar assim, sabe, com um aperto no peito do rumo que a sociedade moderna está tomando. Porque existe até clínicas de reabilitação por conta do vício do celular. Sim. Existe um índice, né, de problemas de relacionamento também, tanto conjugal como familiar, por conta do uso excessivo do celular. É uma excelente ferramenta, né? Eu digo que hoje fica até difícil imaginar a nossa vida sem ele, mas aquilo que a gente falou no início, nenhum extremo é um ponto seguro para você estar. Então, sempre o equilíbrio é o mais importante. E quando você leva o celular para o quarto, o cérebro ele não dorme. Aonde é importantíssimo voltar ao uso do reloginho a pilha ou a corda, porque já tem estudos comprovando níveis de demência em jovens. Porque imagina, eu também fazia isso, eu usava o celular embaixo do travesseiro. E fora a questão de problemas de acidentes que acontecem quando deixa o celular carregando na tomada e dormindo do lado. Então, assim, tem muitas questões envolvendo tudo isso. Estudos comprovando em homens, esterilidade de usar o celular muito no bolso. Então, ele emite uma onda, né? Sim. Ele faz um trabalho de emissão de onda e tudo que é em excesso vai trazer problemas. Então, e a saúde mental é uma coisa que está sendo muito preocupante depois da pandemia. O índice de problemas mentais tem aumentado muito. Tem aumentado, sim. Eu estou atendendo um garoto de 27 anos. Gente, é surreal o grau da dificuldade que o garoto está tendo em menos de 3 meses para cá, por conta disso, né? Trabalha com TI, vai para casa, leva trabalho para casa, não descansa a mente, não dorme, não se alimenta, não tem horário de almoço. Acho que é por isso que está acontecendo agora de a gente ter essa liberdade dentro das empresas de ter acesso às terapias. Sim, se tornou até norma, né? Até norma agora, porque justamente por isso, porque a gente precisa dar ênfase à nossa saúde mental, senão nós vamos ficar tudo, doidinho. Sim. Né? E essa, Jana, é uma onda tão forte que eu já me peguei
em momentos que você precisa ficar vigilante para você não ser levado por esse contexto. Engraçado que na Bíblia, né, gente, já diz orai e vigiai. E eu acho que é tão sábio isso que leva a gente para essa percepção da nossa vida. É necessário, como o Fabrício falou, né, até para o nosso conhecimento, uma busca, uma pesquisa, né, para a gente ter acesso, isso é muito legal, mas o demais, né, o ficar ali viciado mesmo, isso aí perturba a nossa vida e de todo mundo dentro de casa, porque um auxilia o outro, né, energeticamente também. Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito esse encontro maravilhoso. Falar sobre menopausa é muito importante, falar sobre integrativos, né? Todo esse contexto que a gente passou aqui hoje é muito legal. Muito obrigada. Vocês vão vir mais vezes se quiserem. O espaço está aberto para vocês, tá bom? Só chamar, que aqui tem bastante assunto. Aqui a gente vai ficar conversando 3 dias e não para mais, não, né? E tudo vivências. A gente valida muito isso. E uma última frase. O segredo da cura é o acolhimento. E não o julgamento, e nem a condenação, e nem a culpa. Olha que maravilhoso, que lindo, hein, gente? Muito obrigada, Charla. Muito obrigada por trazer, né, essa experiência sua, que é muito, muito de contribuição para o nosso programa. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.